Vitória da responsabilidade fiscal. A Câmara corrigiu o erro do Senado e confirmou o veto que barrou aumentos salariais irresponsáveis em plena pandemia. Mas os riscos continuam pairando no ar com propostas que querem furar o teto de gastos. Enquanto isso, a STF determina o fim dos dossiês políticos do governo contra funcionários públicos. Hoje, com comentários de Tiago Mitrô, Pércio Arida, Armínio Fraga e Irapuan Santana, vamos conhecer ainda a líder Livres Carol Brito. Veja agora o Livres Notícias. Vamos começar o programa hoje comemorando uma importante vitória da responsabilidade fiscal. A Câmara dos Deputados aprovou ontem, com 316 votos a favor e 165 contrários, a manutenção do veto 17, que impede aumentos salariais irresponsáveis até o fim de 2021. Vale lembrar que essa medida foi uma contrapartida a um socorro de 60 bilhões de reais a governadores e prefeitos durante a pandemia, mas o Senado tinha votado antes de ontem para derrubar o veto presidencial, que é importante reconhecer, também congela salários de categorias que são apoiadas, que são, na verdade, apoiadoras do presidente, como é o caso dos policiais. Derrubar o veto significaria abrir a porteira em um ano eleitoral para que governadores e prefeitos de todo o país aumentassem o salário dos funcionários públicos, mesmo diante de uma queda na arrecadação de impostos, de uma situação muito pior no setor privado. Uma questão fundamental para a gente entender também nesse contexto é que entre 2004 e 2018 os servidores estaduais já tiveram um aumento real de 80% nos seus salários. E agora, durante a pandemia, os números na economia são horríveis. São quase 9 milhões de empregos perdidos, outros 9 milhões de trabalhadores com salários reduzidos, mais da metade da família sentiu uma queda na sua renda e mais de 700 mil empresas quebraram. Nesse contexto, permitir aumentos para o funcionalismo poderiam levar a um impacto de até 132 bilhões nas contas públicas. E para você ter uma referência, isso equivale ao orçamento de 4 anos do programa Bolsa Família. Um momento em que o Estado precisa focar os seus esforços na ajuda a quem mais precisa, apostar na irresponsabilidade fiscal seria garantir que os níveis de desigualdade aumentem. E nós sabemos quem paga essa conta, os mais pobres. Por tudo isso, ontem, o Livre se mobilizou intensamente contra o avanço dessa medida. A gente publicou nota técnica, fez tuitaço, mobilizamos nossas lideranças e também tivemos o voto unânime dos 6 deputados federais que compõem a nossa bancada da liberdade, por orgulho de todos os nossos associados. Agora, vamos ouvir o depoimento de um dos deputados, com a palavra nosso associado Tiago Mitrô. Pessoal, finalmente uma boa notícia vinda da Câmara dos Deputados nesta quinta-feira. Foi mantido o veto 17 sobre um artigo que permitia dar aumento de salário para os servidores dentro dessa pandemia. A gente acredita que os servidores podem e devem ser valorizados, mas em um cenário onde boa parte da população brasileira está perdendo seus empregos, tendo que fechar seus negócios, vendo sua renda ir a zero, é inadmissível que a gente dê aumento para quem não correu o risco de perder nenhuma parte da sua renda na maior crise econômica dos nossos tempos. Felizmente, a Câmara fez o seu papel hoje em uma medida que nós vínhamos defendendo desde lá de trás, quando pela primeira vez esse projeto passou no Congresso. Infelizmente, foi aprovado naquela ocasião, com pouquíssimos votos contrários, foi aprovado no Congresso. O presidente Bolsonaro corretamente vetou. É importante reconhecer aqui esse acerto que teve o governo também. O governo bobeou na votação quarta-feira no Senado, deixou o veto ser derrubado lá, mas felizmente a situação foi revertida na Câmara. A gente espera que esse ímpeto de responsabilidade fiscal que a Câmara deu hoje seja atuada daqui para frente. O Brasil enfrenta uma crise financeira, econômica muito grande e a gente vai precisar de outras medidas como essa para reformar o país e permitir que seja feito um ajuste fiscal significativo e termos assim condições de recuperar a nossa economia e devolver possibilidade de emprego e renda para a população brasileira. Esse é o caminho que a gente sempre vai adotar na Câmara e muito importante falar também, o apoio de vocês continua e vai ser cada vez mais fundamental. Não é por um acaso que a votação no Senado na quarta foi diferente na votação na Câmara na quinta-feira. A sociedade toda se mobilizou nesse meio tempo e conseguiu mostrar para os deputados que o que a gente quer é responsabilidade dos nossos políticos.
Mas não tem motivo para ficar tranquilo, porque os fura-tetos continuam tramando formas para burlar o teto de gastos. Por que isso é muito ruim? Vamos ouvir agora a explicação do conselheiro acadêmico do Livres, Pércio Arida. Nossa sistemática de gastos no Brasil, vou fazer uma imagem aqui, é um carro desgovernado em alta velocidade. Nós crescemos despesas primárias 6% ao ano real, por muito tempo. Bom, um carro desgovernado em alta velocidade, a primeira coisa que tem que ser feita é diminuir a velocidade. Com velocidade baixa, você consegue reorientar o carro para o destino certo. O teto de gastos tem essa função. Ele em si não resolve nada, mas ele impede que o problema se agrave. Não só do ponto de vista fiscal, mas também do ponto de vista mais estrutural da economia brasileira. Se olharmos a expansão de gastos, ela está ao sabor das pressões e dos interesses corporativos e empresariais e de lobbies específicos de interesses. Então, claro, como toda vez que entra um novo lobby em cena, é mais fácil expandir os gastos para abrir espaço para um outro lobby, né, sem preservar o papel dos lobbies anteriores. É como se o nosso orçamento, e tem uma enorme literatura sobre patrimonialismo, tivesse, de fato, sido apropriado por grupos de interesses variados. Então, em alguma hora, esse processo tem que ser brecado, tem que fazer uma reorientação de gastos, tem que redimensionar, aumentar certos gastos, diminuir outros, mas o processo precisa ter um break. Nesse sentido, eu acho que o teto de gastos, voltando à nossa questão aqui, é fundamental para a estabilidade da dívida, de um lado. Não tem dúvida, se você tirar o teto de gastos, a primeira coisa que vai acontecer é o aumento dos salários. Pode ter certeza. Primeira consequência. Segundo, vai ser aumento de transferências. Terceiro, alguma benesse fiscal, e assim por diante. Né? Nós temos que reinstaurar o teto de gastos por causa da dívida, mas também porque a nossa estrutura de gastos é ruim para a produtividade da economia, ruim para a distribuição de renda. O Estado brasileiro gasta muito, gasta mal. Se a dívida fosse 75 ou fosse 60, ou fosse 50, eu defenderia o teto de gastos da mesma forma. Uma das principais ameaças ao teto vem de uma articulação conjunta dos ministros do Desenvolvimento Regional e da Infraestrutura, que querem mais verba para a obra. Eles defendem que o governo peça ao Congresso 5 bilhões a mais em crédito extraordinário. A narrativa é a de sempre. Gasto é vida, o retorno compensaria o gasto. Seria lindo se a gente já não tivesse tentado essa fórmula desenvolvimentista fracassada tantas vezes e o resultado fosse sempre o mesmo, né? Nada. Vamos ouvir o comentário do economista Armínio Fraga. Esse rótulo desenvolvimentista é um rótulo meio maroto. O desenvolvimento que é bom, ele nunca foi capaz de entregar. No fundo, são desculpas para se furar o teto, o que refletem o que é uma constante na nossa história, que é uma enorme dificuldade em priorizar. E aí vem as desculpas, não só mais um pouquinho aqui, mais um pouquinho ali. Por que se era tão bom, por que não fez antes? Tem que se fazer essa pergunta. Assim, o argumento não é muito claro. Claro que o Brasil precisa investir mais em tudo que é área, né? Mas como fazer isso de uma maneira minimamente segura? Essa que é a pergunta. Eu acho que isso mascara um problema nosso antigo. São grupos de interesse se degladiando, ninguém querendo enfrentar a realidade, vai só somando. E o resultado, em geral, é péssimo. São mergulhos nostálgicos que nós damos, no fundo, numa piscina sem água. Quebrar o pescoço de novo. Ontem, o STF decidiu sobre o caso dos dossiês políticos do governo contra servidores antifascistas. Quem conta pra gente é Irapuan Santana. O Supremo Tribunal Federal entendeu por maioria de votos, com a divergência do ministro Marco Aurélio, que o Estado ele não pode formular um dossiê para monitorar as opiniões dos seus servidores, né? Isso extrapolaria o limite da investigação, né? Que só poderia haver, na verdade, alguma coisa que tivesse um risco à segurança nacional, né? O que não é o caso se você tem uma inclinação política para um lado ou para o outro. Isso, na verdade, fere a Constituição por conta da liberdade de pensamento, né, liberdade de opinião e liberdade de expressão, né? Então foi por esse motivo que o Supremo Tribunal Federal acabou
entendendo e determinando a suspensão desse dossiê para fins de julgamento. E agora a gente vai até João Pessoa, na Paraíba, para conhecer a líder Livres, Carol Brito. E é uma honra para mim representar o Livres aqui em João Pessoa, na Paraíba, para que a gente possa levar mais liberdade e responsabilidade para a política, fortalecendo ainda mais a democracia e a participação das pessoas nesse processo. Mais do que nunca, a gestão pública precisa ser menos burocrática e mais eficiente com os gastos públicos. Esse foi o Livres Notícia de hoje e eu trago um bônus para você que chegou até aqui. Nós estamos estudando várias mudanças, o programa deve estrear um novo formato em setembro. Então, mande as suas sugestões para a gente sobre o que é que você acha que a gente tem que mudar, o que é que tem que manter. Também não se esqueça, deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as notificações. O Livros de Notícia, como você sabe, de segunda a sexta, traz sempre para você os principais destaques do dia, para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até a próxima.